falar um pouco da Palavra de Deus, nessa revista desse trimestre que tem sido uma bênção. E hoje falaremos sobre o relacionamento ideal entre os cônjuges. Eu quero primeiramente agradecer a Deus por esta oportunidade, agradecer aos alunos aqui, os colegas que a gente está se conhecendo aqui, A Júlia, a Kleber, a Edivânia e o Brenner. Acho que ele não chegou ainda, Ele está com filho. E o Mel, que é meu irmão há muitos anos, somos da mesma igreja, fomos consagrados a presbítero na mesma convenção, e a minha esposa é amiga da esposa dele desde a infância. Então a gente só não é irmão porque o pai é bem diferente, mas Deus me deu um grande amigo. Então eu queria começar, irmãos, me apresentando, Eu acho que é interessante isso. Primeiro, nós estamos aqui por dois motivos. Pela disciplina, que nós estamos. Eu quero já agradecer ao pastor Carlos, que demonstrou tanta hospitalidade, uma pessoa muito agradável, e que não é todo mundo que faz isso, não são todos. E agradecer a igreja, e os professores, principalmente, abrir mão que na verdade nós não somos professores, A gente está cursando uma matéria e que tem que vir aqui falar alguma coisa, Mas, além disso, tem um propósito de Deus. Eu creio nisso. Em tudo tem um propósito. Se tudo que formos falar aqui hoje, uma frase, uma colocação, atingir o seu coração, já é suficiente para a gente, Já valeu a pena estar aqui. Então eu quero me apresentar e falar um pouco da minha vida para vocês, antes da gente entrar na missão aqui. Meu avô foi pastor e o fundador de um grande ministério, Assembleia de Deus, Campo Missão, lá em Brasília. Depois, pai da minha mãe. Depois, o meu pai se tornou pastor desse mesmo campo lá, não presidente, mas de uma congregação muito boa lá em Samambaia, Então, quer dizer, desde a minha infância, a gente já convive na casa do Senhor. Avô pastor, pai pastor, a gente na igreja, eu me envolvi com a igreja, com música, sou músico desde pequeno, Então, a gente chega aqui e já sente, cadê o músico, cadê o violão, cadê isso, cadê aquilo, A gente já olha para um lado e já sente falta, mas ao mesmo tempo a gente sabe a dificuldade, Não é fácil. E então eu convivo desde pequeno. Eu fui crescendo, na igreja, aquela coisa toda, e fui ficando mais velho, passei no vestibular e fui fazer faculdade em Uberaba, Minas Gerais. E meu irmão acabou passando, eu atrasei um pouco e meu irmão me alcançou, mas tudo tem um propósito. Fomos cursar odontologia juntos, lá em Uberaba. E ali passamos quase 5 anos. Quando eu voltei para Brasília, aqueles amigos da igreja já tinham cada um para um lado e eu fiquei meio que perdido ali. Meu pai já tinha assumido a congregação e ele falou: vem aqui me ajudar. Só que eu cheguei lá, o presidente do campo na época, pastor, ele proibiu bateria. Houve uma briga lá dos bateristas. Eu que vou tocar hoje, entraram numa via de fato lá que o pastor acabou que proibiu a bateria no campo todo. E quem é músico sabe que a bateria no contrabaixo é a alma, é o que pulsa ali. Então quebrou muita gente e a gente ficou meio perdido
cheguei lá, eu falei, pai, o que eu gosto de fazer é tocar. Eu vou te ajudar lá, mas... E não podia nem playback, porque o playback tinha bateria, não podia. Não sei o que aconteceu na cabeça do pastor. Mas tudo bem. Só que aí, eu comecei a visitar outras igrejas. E numa dessas visitas, uma amiga minha, de Uberaba, dentista também, falou, eu quero conhecer Brasília e conhecer uma igreja lá, porque Uberaba é menor. E ela teve nesse final de semana e eu fui levar ela numa igreja, boa lá em Brasília. E eu cheguei com ela, sentei, era um grupo de jovens. Mas que eu olho do lado, uma moça me chamou a atenção. Eu falei, opa, aquela vez eu não conheço. E, rapaz, eu não prestei atenção no culto aquele dia, pastor. Eu confesso que aquele dia os olhos foram só para ela. Só que ela percebeu, e ela falou, mas que cara safado, está com uma menina do lado e olhando para mim, né? É absurdo uma coisa dessa. Só que quando eu vi que ela era filha, eu reconheci assim, bem de leve, que ela era filha de uma amiga da minha mãe, elas trabalhavam no serviço público. E eu falei, opa, minha mãe pode me ajudar nisso aí, né? E acabou que só que ficou essa impressão ruim para ela, porque ela falou, o rapaz está com a namorada, está olhando para mim, é vocês. Só que acabou aquele culto, eu fui à caça, né? E descobri aonde que ela congregava e fui na igreja dela. Cheguei lá, descobri que o cunhado dela era um grande amigo meu. Olha Deus agindo aí, né? Eu sei que eu fui, me apresentei, rapaz, me apresenta a sua cunhada, eu preciso conhecer ela, né? Só que ela não quis me conhecer. Aquele dia ela falou assim, não vou não. Ele estava com a menina do lado lá e está querendo vir, não vou não. Aí cheguei em casa, falei, mãe, aquela filha da sua amiga lá não quis me conhecer. Ela falou assim, essa é das boas, meu filho. Essa é das boas. Só que eu não desisti. Continuei no outro domingo. Aí eu consegui conhecer ela e já faz 26 anos que estamos juntos. Consegui. Ô irmão, hoje inverteram as coisas, você já viu? Porque o homem que tem esse papel de ir atrás, né? Hoje está ao contrário, porque esse papel do homem, o homem já parece que já deixou de lado. Nessa geração aí também as mulheres têm que vir, né? E na igreja também acontece isso. Então é isso, nós casamos, temos 2 filhos e é onde a gente entra na lição agora. O relacionamento ideal entre os cônjuges. Eu queria, assim, como tema dessa lição, eu queria colocar relacionamento conjugal, uma via de mão dupla. O que significa isso, irmãos? Via de mão dupla. Você vai e você vem. Ei, você quer respeito? Respeita. Cônjuges, você quer ser feliz? Faça a outra pessoa feliz. Você quer ser valorizado? Valorize. Está entendendo? O relacionamento conjugal é uma via de mão dupla. Bom, como introdução, todo casamento precisa ser o quê? Ele precisa ser baseado, erguido num terreno sólido, né? Terreno que tenha estrutura. Por que eu e minha esposa, e a maioria aqui, está vivendo muito tempo junto? Porque, primeiro, construímos um relacionamento em terrenos o quê? Sólidos. Para que isso, irmãos? É para quando vir as tempestades, as dificuldades, a sua estrutura não desmorona. Isso é muito claro para a gente.
Então a via de mão dupla é essa. O que você quer para você, você tem que fazer pelo seu cônjuge. Isso é fundamental. Então todo casamento precisa ser erguido baseado em um terreno sólido, para que as suas bases estejam firmes. Vamos lá, no primeiro tópico: quais são os fundamentos de um relacionamento conjugal? O primeiro fundamento principal: amor. Segundo, confiança. O terceiro, diálogo. Vocês estão vendo aqui que eu coloquei aqui o amor, a palavra amor maior que as outras? A fonte ali está bem maior, vocês perceberam isso? Por que isso, irmão? Sem amor não adianta nada. Sem amor você não tem confiança e você não tem diálogo. O amor, ele é o principal ingrediente desta tríade, dessa estrutura, desses três pilares. O amor. Vamos lá, o que a Bíblia fala sobre amor? 1 Coríntios 13, 4 a 7. Olha só que interessante. O amor é o que? Sofredor. É benigno. O amor, ele não é o que? Invejoso. Eu não posso ter inveja, irmão, do meu cônjuge. Está errado. Está errado. Se eu tenho inveja do meu cônjuge, ou o cônjuge tem inveja de mim, um cônjuge tem inveja do outro, isso está errado. Isso tem alguma coisa errada aí. E o amor não está muito bem expressado nesse relacionamento. Concorda? Então ele diz assim: o amor é sofredor, é benigno. Isso melhorou. Obrigado, viu? O amor, ele não é invejoso. O amor não trata com leviandade. Ele não se soberbece. O amor não se porta com indecência. Olha que interessante. Ele não busca os seus próprios interesses, né? Ele não se irrita e não suspeita mal. É a confiança um do outro, mas baseado no amor. Ele não folga com injustiça, quer dizer, não há injustiça sobrando no seu relacionamento, mas tem o que? Verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor, ele tem que ser com atitudes, ele não pode ser só com palavras. O amor, ele não pode ser expressado só com palavras, mas com atitudes, com comportamento, com iniciativas. Isso é o amor. Amar é o quê? Está vendo aquele cifrão lá? Ó? É investimento no seu cônjuge. A gente tem que investir, um investir no outro, tá? O amor é isso. Ser feliz, olha a via de mão dupla aí. Se quer ser feliz, faça o outro feliz. Quer estar satisfeito no casamento, em todos os aspectos, satisfaça para estar satisfeito. Satisfaça primeiro para você ficar satisfeito. Olha o que o autor dessa lição, o pastor Valdir, ele foi pastor nosso lá. Foi pastor vice-presidente da Melca, por 2 ou 3 anos. Pessoa muito capacitada, um pastor amoroso. Olha o que ele fala no livro dele, Laços Benditos. Nada vale a pena sem ser feito sem o quê? Amor. O amor, olha só o que ele fala: o amor é o oxigênio que mantém o casamento vivo. Então, meu irmão, se está faltando amor no seu relacionamento, ajoelhe você e o seu cônjuge e faça um compromisso com o Senhor, para que haja amor entre vocês. Amém? Pode passar. Bom, eu coloquei isso aqui
o cânon do casamento. Você sabe o que significa cânon? São regras, é um padrão. Então, qual o padrão do casamento na palavra de Deus? Efésios 5, 21 e 29. Diz assim, irmão, se você puder abrir sua Bíblia aí, olha que interessante. Isso aí até surge algumas polêmicas entre algumas pessoas que não conseguem entender, né, o papel de cada um no relacionamento. Então vamos lá, primeira coisa, Efésios 5, 21 a 29. O Efésios 6 a gente não vai ler, não, só o 5 de 21 a 29. 21, versículo 21. Sujeitem-se, primeira coisa, o que Paulo fala: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Aqui não é por amor a Cristo, todos nós devemos nos sujeitar uns aos outros por causa de quem? Por causa de Cristo. Primeira coisa. Vamos lá, no próximo versículo. Aí vai falar para as mulheres: vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do povo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Aí, mulheres, a última coisa que ele fala aqui: assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao vosso marido. Isso aí já criou algumas polêmicas aí por aí, e eu já participei de palestras que algumas mulheres não aceitam. Mas você submissa, irmãos, aqui a palavra de Deus, a submissão aqui não é ser subjugada. A mulher aqui não é ser, a intenção que Paulo fala aqui não é de subjugação da mulher, não é escravidão da mulher, não é uma subserviência da mulher, é o papel que ela tem de estar submissa. O meu pastor fala que essa submissão é uma missão da mulher, o papel dela é esse. Eles estão no mesmo nível, mas o papel dela é ser. A mulher é diferente, irmão. A mulher tem um trato diferente. Então, ela ser submissa ao seu marido, é a missão que ela tem de estar ajudando na casa, ajudando o seu esposo, auxiliando. Então, o que ela tem é esse papel. As mulheres têm que ter esse papel muito claro na vida de vocês, né? Mas olha só, o que fala para os maridos? Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Irmão, eu acho que isso aqui é mais difícil do que ser submisso. Você tem que amar completamente. Engraçado que aqui não fala para a mulher amar os seus maridos, né? Porque o amor da mulher é o que? É retributivo. Ela ama mais que a gente, mas ela precisa ser amada. E a palavra de Deus, ela é muito clara para nós homens: vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou. Olha a nossa responsabilidade, galera masculina aí. Nós temos que amar como nossas esposas, como Cristo amou a sua igreja. E o que ele fez por ela? Ele morreu por ela, ele se entregou, ele foi torturado por ela. E nós temos que dar a nossa vida pelas nossas mulheres, pela nossa mulher, pelo nosso cônjuge, né? Pela nossa esposa. Esse é o papel do homem. E muitos não têm feito isso, infelizmente, né? Mas o nosso papel é esse. Para quê? Para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem ser os maridos, amando a sua própria mulher como o seu próprio corpo. Se você ama, você tem que amar a sua esposa como você ama a si mesmo.
Ele faz até uma referência: quem ama sua mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Esse eu chamo como o padrão do casamento na palavra de Deus. Bom, amor. O que significa o amor? Eu vi isso aqui e eu achei interessante. O que é o amor? Porque há uma diferença muito grande no amor e paixão, né? Vamos ver o que significa isso? Amor é o resumo do infinito, olha só, é o laço entre dois corações, é um sorriso frouxo demais, é quando a gente escuta o mundo inteiro no silêncio de alguém, é o ópio do coração, é um cafuné bem feito, é encontrar um lar em outro peito. É um poema, né? Mas e paixão? O que é paixão? A paixão é ver o fogo e querer brincar com ele. Quando a gente conhece uma pessoa, quando a gente está apaixonado, quando você fala, aquele ali é que eu vou casar, já marcou o noivado, já marcou o casamento, um só pensa no outro, um só quer estar com o outro, está falando com ele o dia inteiro. No começo do casamento é assim, uma parte do casamento é aquele fogo, aquela coisa, né? Mas isso com o tempo vai diminuindo e a paixão ela vai dando lugar ao quê? A cumplicidade, a intimidade, a convivência e a confiança um ao outro. A paixão passa, mas o amor continua. A paixão é corpo, é carne, o amor é alma. Vocês estão entendendo a diferença? Como que tem que ter isso na nossa vida? Amém? Que haja paixão a vida toda, né? Não é pecado não, irmão. Não é pecado isso não. Mas a tendência humana é essa. A paixão ela vai esfriando e fica o amor. Então o amor é insubstituível. Bom, o terceiro tópico é confiança. Então o primeiro fundamento é o amor. O segundo é o quê? Confiança entre os cônjuges. Confiança não se compra, mas isso aí é um jargão antigo, né? Confiança não se compra. Você não acha confiança no mercado, você não acha na internet, no Mercado Livre. Ela se conquista. No casamento, o amor, a gente falou que é a base. A confiança é a sua cobertura. Pensa nisso. Então, o casamento, o amor é aquela estrutura da casa. A confiança é o teto, é o que te protege. Isso é a confiança. Na palavra aqui na Bíblia, aqui na revista, o autor ele faz o seguinte: quais são os ingredientes da confiança? Eu coloquei diferente ali também: fidelidade, verdade e honestidade. O que está mais em evidência ali? Fidelidade. Irmãos, na confiança, se você não tem fidelidade, se você é infiel, não há verdade e não há honestidade. Então o carro-chefe ali é fidelidade conjugal em todos os aspectos. São nas palavras, é no seu olhar. E a fidelidade não é quando ela é demonstrada, não é quando você está com o seu cônjuge, é quando você não está com ele. Porque quando você está, agora quando você não está com ele, é outra conversa. Ninguém está vendo, ninguém te conhece ali. E aí, como é que a gente tem sido longe do nosso cônjuge?
Então, os ingredientes da confiança: fidelidade, verdade e honestidade. Se houver infidelidade, a verdade e a honestidade estão comprometidas. Se um dos cônjuges falhar na fidelidade, a estrutura, a cobertura, a confiança, o teto, lembra que eu te falei? Está comprometido. Honre seu cônjuge, principalmente quando você não estiver perto dele, porque o Senhor está. Nada escapa dos olhos do Senhor. Então, se você está uma coisa perto e uma coisa longe, saiba que o Senhor você não vê. Amém? Quem está entendendo isso? Fidelidade. O que a Bíblia fala? Hebreus 13:4. Acho que eu pus aí, não? Acho que não. Não, pus não. Diz assim, Hebreus 13:4. O que fala sobre fidelidade? Fidelidade, irmão, eu estou enfatizando aqui, porque é muito importante. É muito importante isso. O casamento deve ser honrado por todos. O leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Um dos cursos que eu fiz de teologia, eu tive uma matéria chamada Psicologia Pastoral. E esse pastor, na aula, ele confidenciou para a gente o que ele passa no dia a dia. Ele é um psicólogo que faz aconselhamentos nas igrejas. E ele falou: olha, meus irmãos, o que eu mais ouço nos meus atendimentos, e o que eu mais atendo nas igrejas são pastores e pastoras, obreiros e mulheres de obreiro. O que tem de pastor, foi ele que me disse, viciado em pornografia, viciado em álcool, em droga. A gente fala assim: não, mas você está forçando a barra. A gente não tem ideia. Ele ficou perplexo. Ele mesmo teve que procurar um psicólogo. O pastor, que é psicólogo, foi chegando uma hora que ele teve e falou: gente, o nosso ministério está doente. E aí o pastor ele falava: mas pastor, você tem que procurar ajuda. Ele falou: como é que eu, pastor conceituado, como é que eu vou falar isso? Minha família vai acabar, eu vou perder o dinheiro da minha igreja, do meu salário. Como é que eu vou fazer isso? Vai ser uma vergonha. Então, irmão, isso não é uma coisa simples. Você está vendo onde o pecado leva? A infidelidade leva? Onde você começa a abrir brecha. Então, nós que somos casados, e vocês aí que vão casar, orem ao Senhor, não deem brechas por causa dessas coisas. A infidelidade, ela entra, o vício entra onde você menos espera. Então, procure ajuda, ore pelos seus pastores, porque a gente olha aqui, vê um pastor aqui, acha que é um herói, e é mesmo. Essa visão é muito boa, mas é um solitário. Às vezes, muitas das vezes está sozinho. Eu sou filho de pastor, sabe? Então, ninguém sabe o que ele está passando. São pouquíssimas pessoas que falam: pastor, você quer ajuda? Você está precisando de alguma coisa? Pastor, hoje eu vou pagar um almoço para o senhor. Pastor, eu quero te levar lá em Caldas Novas e eu vou te abençoar. Não existe isso. A gente não entende a necessidade que a família do pastor precisa, e é nós que devemos, irmãos, orar por eles. Amém? Amém? Então, os ingredientes da confiança: fidelidade, verdade e honestidade. Ficou bem claro aí? Agora vamos para o terceiro fundamento: diálogo. Um casamento sem diálogo, ele abre o quê? Brechas para desentendimentos e quê? Mágoas.
Olha o que o pastor Valdir, o autor da lição, fala. Um relacionamento conjugal só terá sucesso se começar com amor, passar pela confiança e desaguar aonde? No diálogo. O grande problema dos relacionamentos conjugais é a falta de diálogo. E isso às vezes é mais do homem. O homem não tem muita paciência de ficar discutindo o relacionamento. É o DR, né? A gente fala, o pastor Carlos hoje está numa DR, está numa discussão de relacionamento. O homem não tem paciência para isso. Eu falo, eu sei como é que é. A mulher já quer conversar, ela já quer falar. E a minha esposa, por exemplo, ela gosta de conversar na hora que a gente vai deitar. Falei, Jesus amado. E várias vezes eu acordei e falei, gente, ela estava falando. Aí que eu olho, ela já está virada para lá. Falei, eu esqueci, eu dormi. Eu falei, amor, o que foi que você falou? Eu falei, não, eu já falei, você não ouviu? Você não ouviu? Quer dizer, a gente não tem muita paciência para isso. A mulher tem, a mulher gosta de falar. E se a gente souber ouvir a mulher, a gente está feito. Né? Não é? Tem que ouvir a mulher. Deixa ela falar. Depois que ela fala o que ela quiser, pronto, já ganhou um dia. Né? Ela está feliz. Pronto, é questão de inteligência, macharada. Né? Então, o diálogo. O diálogo é uma prova de humildade, de renúncia do seu eu para um bem maior. Às vezes você está com problema, você teve uma discussão com a esposa, evita dormir sem conversar, evita o nosso leito dos cônjuges, é um lugar sagrado, que Deus está ali. Tem gente que fala, não, Deus não entra nisso aqui não. Entra, meu irmão, nos seus relacionamentos íntimos, o Senhor está ali. A Edivânia falou isso aqui muito bem na semana passada, né? Então, assim, o diálogo ele evita muita coisa, evita mágoa. Porque se você vai deixando aquilo ali, você vai deixando, o homem até esquece, porque ele é tanta coisa, mas a mulher não esquece não. A mulher, quando põe uma coisa na cabeça, ficou chateada, irmão, você pode, ela lá na frente, você fez isso aquele dia, ela não esquece. E é da natureza, e ela, né? Fala até, e aí dá os problemas, porque o marido estoura, e aí começam as desavenças. Então o diálogo ele é importante, quer falar? E até mesmo para ajudar o homem a se. Porque a mulher às vezes fala, não é nem tanto para instigar o marido. É ensinar, né, irmão? Se ele vai acordar que ele fez algo, que ele precisa pedir perdão, que ele precisa entender. Está vendo? Elas querem ajudar, né? É isso mesmo. E é isso mesmo, a intenção delas é a melhor possível, né? O diálogo ele é importante. Bom, não levar. Tem uma coisa aqui que eu anotei. Como eu disse, o diálogo é uma prova de humildade, de renúncia do seu eu para um bem maior. A conversa, agora tem uma coisa aqui que eu coloquei. Esse diálogo tem que ser uma coisa pessoal entre vocês dois. Às vezes os cônjuges eles confundem as coisas, achando que o diálogo é uma discussão ali na frente de todo mundo, de qualquer maneira, de qualquer forma. Não. O diálogo, vem cá, fecha a porta entre vocês dois lá, só vocês vão conversar. E se precisar colocar os filhos, coloca os filhos. Mas lavar a roupa suja fora de casa, irmão, é muito feio. Né? A gente estava falando isso, né, meu? É muito feio, é desagradável. Ninguém precisa saber dos seus problemas, não. E tem muito cônjuge que dá bronca, muito esposo que dá bronca na mulher porque ficou chateado, ou quer resolver um problema na frente de todo mundo. Não faz isso, não, irmão. Isso aí é muito pessoal, viu? E outra coisa, não, igual eu falei, não lavar roupa suja fora de casa. Lava dentro de casa, que é o melhor lugar. Bom, o segundo tópico, estão falando do